Olá pessoal, tudo bem? Professor Geraldo aqui iniciando os trabalhos desse segundo semestre. Primeiramente eu gostaria de iniciar falando que é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, tá bom? Infelizmente nós continuamos desse modo remoto, continuamos aqui de casa gravando as aulas para vocês, mas isso não impede de a gente continuar com o nosso trabalho em favor de oferecer uma educação de qualidade e uma boa educação a vocês, tá? Bom, pessoal, aula do segundo ano. Hoje nós iremos finalizar finalmente a escola romântica, certo? Nós falamos sobre muitas peculiaridades de como surgiu, como se iniciou o processo dessa enorme escola literária dentro das suas três gerações, em Portugal, na Espanha, Península Ibérica. E hoje a gente vai tratar sobre a prosa romântica aqui no Brasil. É assunto esse que ficou faltando e a gente precisa concluí-lo, tá? E assim, pessoal, só por fonte de informação mesmo. Não é porque você está no segundo ano do ensino médio que esse conteúdo não vai cair nas avaliações externas tão importantes para o seu futuro no terceiro ano. Esse conteúdo, como ele é bastante extenso, ele tende a cair muito facilmente no Enem do ano que vem, tá? No vestibular da UES, até mesmo em outras avaliações que você for fazer para concurso público e tal. A literatura ela nunca fica em casa. Ela sempre se faz presente nessas avaliações, ok? Então, como eu falei para vocês, hoje nós iremos tratar sobre a prosa romântica aqui no Brasil, certo? O romantismo em sua prosa. E esse conteúdo ele está presente no nosso livro no capítulo 7, mais precisamente na página 90, tá? Então, essa é a localização do conteúdo de hoje, tá bom? Então, vamos dar início. Bom, é importante a gente analisar a quantas anda, como foi formulado esse panorama da prosa romântica aqui no Brasil, tá bom? Então, naquela época, nós estamos falando de metade de século XIX, houve uma criação de um novo público. Dessa vez, as mulheres passaram também a ler, certo? As mulheres burguesas que eram letradas e alfabetizadas também tiveram espaço para fazer leitura desses romances, principalmente na prosa, né? Na poesia já começou a ter um pequeno levante dessa característica, mas impulsionou mesmo na questão do lançamento das obras em prosa aqui no país, tá? Então é um tipo de leitura que se torna mais popular, tá certo? Saindo daquele modelo mais clássico, trazendo mais proximidade com o que estava acontecendo no presente, como eu falei para vocês, metade do século XIX, tá certo? E aí nesse período surge o romance, certo? Que no caso se torna a forma mais acessível de literatura da época. Também é importante a gente falar um pouquinho sobre a questão do teatro, que ele é impulsionado abandonando aquelas formas tradicionais do clássico do passado. Agora ele tem uma maneira um pouco mais diferenciada de trazer à tona essa sua característica, de colocar nas entrelinhas do texto de teatro o que estava acontecendo mesmo na metade do século XIX no país, certo? Então, com a formação dos primeiros cursos universitários, em 1827, e com o liberalismo português, dois novos elementos da sociedade brasileira representam o mercado consumidor a ser atingido. No caso, o estudante e também a mulher. Esses dois personagens, eles são muito favoráveis nesse período. Tanto o estudante como a mulher não tinham direito de fazer leituras dessas obras, mas agora, devido à facilidade, à acessibilidade, também levou isso em consideração esses dois tipos de novas pessoas leitoras, né? O estudante e a mulher. E é interessante também colocar que tanto o estudante como a mulher também servem como pano de fundo para algumas histórias românticas dentro da prosa. Ou seja, o estudante e a mulher também servem como personagens,
para o enredo de determinada obra, tá bom? Então, basicamente é isso, o panorama da época. A gente vai avançar porque o conteúdo é um pouquinho longo e é importante a gente também avançar, tá? Então, assim, pessoal, o conteúdo ele é importante sim, e também é importante a gente esmiuçar o que estava acontecendo na época, né? Então, duas coisas importantes também para colocar sobre a questão da contextualização histórica. A criação dos folhetins. Para muita gente, as obras em prosa, elas funcionam como material estruturado de uma leitura da sociedade da época. De fato é isso. Só que muita gente não sabe que na época não existia livro palpável, livro mesmo, certo? Então o que acontece nesse modo é justamente a criação dos folhetins, que eram jornais de grande circulação da época que traziam notícias, e anexas a essas notícias, lá no final do folhetim, tinha uma espécie de um capítulo de uma novela. Esse capítulo de uma novela, a galera ficava na expectativa para fazer a próxima leitura e saber o que determinado personagem ia passar, determinado personagem ia sofrer. E aí eram liberados textos, trechos, capítulos, momentos daquela obra para a didática dentro desses folhetins, que serviam como a jornal de grande circulação da época. Traziam as notícias, mas também traziam partes, fragmentos dessas obras dos autores de prosa aqui no país, ok? Outra coisa também que é importante colocar, essa partezinha em negrito, em verde, a questão da corte. As cenas, as peculiaridades das cenas sempre se voltavam para essa questão, a burguesia, a corte, a cidade, o meio rural. Então, o locus onde se passava a ambientação dessas obras eram justamente desses lugares, ok? Muito bem. Falar de modo bastante breve acerca dessa questão dos leitores que se faziam presente nesse momento da prosa romântica, né? Existiu a questão da aparição do elemento feminino, como eu falei para vocês. As mulheres elas puderam fazer uso dessa nova metodologia, né, da prosa romântica. Elas poderiam ler, certo? As mulheres letradas e alfabetizadas, no caso, certo? Então, no momento de ócio, a mulher ia lá, pegava o folhetim e se adentrava à história. Ela fazia a leitura da história e tomava conhecimento do enredo daquilo tudo. O estudante também serviu muito como um pano de fundo e para impulsionar essa questão da nova leitura, né? Desse novo método de leitura, que no caso foi a prosa romântica, tá certo? E outras pessoas também, outros elementos, como os comerciantes, os funcionários públicos, os militares, que também, assim como a mulher e o estudante, também serviram muito como pano de fundo para a criação dessas obras. Ou seja, eles também serviram como elementos de personagem para essas histórias. Tudo bem? Bom, aí nesse momento, pessoal, é importante a gente precisar para vocês a questão de como, de quando datou o surgimento, a gênese da prosa romântica aqui no Brasil, antes de a gente falar sobre as suas devidas peculiaridades, né? Bom, a publicação da obra A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, foi em 1844, tida como a primeira obra lançada de cunho prosaico e romântico, tá? Então, 1844 aqui no Brasil, com o lançamento dessa obra, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, é que começou a se trabalhar nessa perspectiva de construção desse novo modelo da prosa romântica aqui no país, tá? Então era um momento, era uma época de grandes festas nas cortes, muitos saraus, muitos passeios pela praia, pelo campo, e tudo isso servia como referência e como função para eu criar minha obra, tá certo? E o entretenimento na época era justamente por meio desses romances que eram colocados nesses folhetins, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão desses tipos de romance, né? Nós temos o romance urbano, o romance regionalista, o romance histórico, o romance indianista, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o romance urbano. É aquele que se desenvolve
toda a sua historicidade, o enredo de tudo, acontece no meio social, principalmente nas cortes do Rio de Janeiro, certo? Existe uma variação muito grande de personagens, de tipos humanos, colocando sempre em pauta os problemas sociais e morais em relação à cidade. Então tudo isso serviu como fonte inesgotável para se criar histórias, né? Principalmente história de José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, que são os três principais pilares da construção desse romance urbano, né? Nós podemos colocar aí, por exemplo, José de Alencar dentro do romance urbano com Senhora, com Lucila, Joaquim Manuel de Macedo, como eu falei para vocês, A Moreninha, livro lançado em 1844, que trouxe também a questão do surgimento. Essa é tida como a primeira obra romântica, de prosa romântica aqui no país. Outra obra lançada pelo Joaquim Manuel de Macedo, O Moço Loiro. Já Manuel de Antônio de Almeida criou a questão das Memórias de um Sargento de Milícias, obra muito importante que costuma cair muito no vestibular, que trabalha sobre essa questão política, cultural, certo? Como eu falei para vocês, um elemento muito importante dentro da característica maior desse chamado romance urbano. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o romance sertanejo, ou também chamado de romance regionalista, tá? Que é uma atração pelo pitoresco e o desejo de explorar e investigar o Brasil do interior, a historicidade do país, só que agora mexendo nessa coisa interiorana, certo? E fizeram o autor romântico se interessar pela vida e pelos hábitos das populações que viviam distante das cidades. Muitos, lá no romance urbano, muitos autores de grande porte trabalhavam intuídos a essa questão de demonstrar o que acontecia na capital, na corte, na burguesia. Mas aí nós temos uma gama de autores que preferiram analisar, certo, muita gente já fala sobre a sociedade, o meio urbano, mas o que será que acontece do outro lado? Lá com o sertanejo, com o caipira, lá em outra região. Então foi por isso que se criou essa também questão do romance sertanejo regionalista, tá certo? Trabalhando a questão da vida deles, do hábito deles. Então, o campo serviu muito como pano de fundo para a criação do sertanejo, certo? E muitos autores, eu posso colocar aqui para vocês dois deles muito importantes, trabalharam intuídos essa questão de se criar essa questão mesmo, de se trabalhar com o sertanejo, aquele personagem do meio rural, o caipira, tá bom? Então eu coloco aqui para vocês não dois, mas três autores. José de Alencar, né? Ele não pode faltar de jeito nenhum, sempre muito importante. Visconde de Toné, que trabalhou isso muito bem através da sua obra chamada Inocência, e também o Bernardo Guimarães, que ele é tido como um dos grandes nomes nessa questão de se trabalhar o romance regionalista, né? Foi ele o escritor de A Escrava Isaura e também o seminarista. Então nós aí já temos dois tipos de romance prosaico, né? Nós já analisamos o romance urbano, agora o romance sertanejo ou regionalista. E aí passamos para a terceira modalidade, né? Que é o romance histórico, que foi um dos principais meios encontrados pelos românticos para a reinterpretação nacionalista de fatos e personagens da nossa história, numa revalorização e idealização de nosso passado. Ou seja, pessoal, uma retomada, uma revisita ao passado, trazendo muitos elementos, muitos personagens, pessoas importantes e imponentes daquela época, lá de trás, mas agora também se fazendo presente na metade do século XIX por meio da criação de romance histórico, né? Nós temos aqui alguns autores que trabalharam nessa linhagem, por exemplo, José de Alencar com o Guarani, também com as Minas de Prata e também com a Guerra dos Mascates. Outro autor também que se faz presente, predominante nessa característica de romance histórico, o Bernardo Guimarães, com Lendas e Romances, Histórias e Tradições da Província de Minas Gerais. Só pelo título você percebe, pessoal, que é uma coisa bem histórica, que traz uma carga de historicidade muito grande, né? E também, por último, e não menos importante, o Franklin Távora, que também foi outro autor super importante que trabalhou permeado a essa questão da criação de romance histórico, né? É ele o escritor de O Matuto,
e também de Lourenço. Então aí nós temos a terceira modalidade, né, a criação do romance histórico, que só pelo título fica bem condizente com a sua peculiaridade. E aí nós temos, pessoal, uma quarta modalidade, né, que é o romance indianista, que ganhou muita altivez. Quando a gente fala em prosa romântica, é inevitável não falar do romance indianista. Foi um tipo de romance muito incutido nessa característica da prosa romântica. Uma revisita que traz a questão indianista, que traz palavras de cunho indígena na maioria dessas obras indianistas. A gente consegue revisitar muito facilmente e perceber através das características do enredo, do locus, dos acontecimentos, dos episódios, das personagens criadas. A gente percebe muito isso na criação do romance indianista, ganhou muita vez, ganhou muita voz dentro da prosa romântica aqui no país. E ainda na perspectiva de valorização de nossas origens, surge esse tipo de romance, né? Um romance indianista, tendo encontrado sua melhor realização nas obras de José de Alencar, que idealizou a figura do índio de modo escancarado, certo? Exaltando-lhe a nobreza e também a sua valentia, a sua garra, a sua força. Isso fica muito presente nas obras Ubirajara, na obra mega clássica, mega conhecida, Iracema, e também outra obra supimpa, que é o Guarani. Três obras, o tripé de romance indianista do José de Alencar. E aí, pessoal, você percebe que o José de Alencar ele se fez presente nas quatro modalidades, né? Ele lançou obras de cunho urbano, de cunho regionalista, de cunho histórico e agora de cunho indianista. Você percebeu que José de Alencar tem um quê de diferença, né? De fato, ele é o autor mais diverso, mais importante, mais imponente nesse momento histórico, tá bom? Ele deixou um legado, deixou um acervo de obras muito grande. É inevitável você fazer qualquer prova, se tiver literatura, tem que ter a pessoa do José de Alencar. Então é muito importante você conhecer as suas obras, a sua historicidade, a sua importância, a sua imponência dentro da prosa romântica. E aí, pessoal, a gente vai catalogar agora, de modo bem ágil, bem breve, as características mais importantes dos autores que se sobressaíram na prosa romântica aqui no país, tá? Esse é o Joaquim Manuel de Macedo. Ele popularizou o romance urbano no Brasil, até porque foi dele a obra datada de 1844 que trouxe e fez surgir a prosa romântica no país, né? A Moreninha foi escrita por ele, essa obra, então ela traz em si o berço da chamada prosa romântica brasileira, certo? E aí ele trabalha muito voltado com algumas tramas fáceis, de pequenas intrigas do amor, de mistério e também de final feliz. A historinha geralmente tratada aí pelo Joaquim Manuel de Macedo termina com a felicidade do casal no final da obra, certo? Também trabalhou muito envolto a questão da descrição dos costumes da sociedade carioca, as suas festas, as suas tradições, um caráter documental, ok? E aí ele escreveu vários romances, várias novelas, vários contos, certo? Não somente a Moreninha. Ele também publicou O Moço Loiro, no mesmo ano, 1844. Um ano depois, Os Dois Amores, e 1848. Rosa, 1849. Vicentina, O Forasteiro, 1856. Os Romances da Semana, e etc. Vários romances, novelas, contos foram produzidos por Joaquim Manuel de Macedo, um autor super importante, tá bom? Aí nós temos mais uma capa, uma de várias capas, né? De A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Nós temos aí mais algumas características de sua obra que não levam em conta, é mais questão biográfica mesmo, tá? E aí sim, agora vamos falar do nosso maior orgulho, né? Porque José de Alencar é um autor muito conhecido até internacionalmente, um autor de grande porte devido ao seu legado, devido à sua escrita. E para a gente é uma honra saber que José de Alencar, ele é cearense, nasceu em Messejana,
né? E deixou esse legado todo, certo? Fez faculdade de Direito, trabalhou como advogado, foi jornalista, foi deputado, foi ministro da Justiça, foi orador, foi dramaturgo e principalmente romancista. Deixou uma obra quase que inesgotável na nossa literatura, graças a Deus, né? E aí, como eu falei para vocês, ele trabalhou de modo muito benéfico as 4 modalidades de romances, né, em prosa. E fez isso muito bem, certo? É considerado uma lenda da nossa literatura. Então, através da sua linguagem, os costumes, o meio ambiente, a paisagem, tudo isso é valorizado muito nas obras do José de Alencar. Ele é concebido como o maior responsável pelo desenvolvimento do projeto de literatura brasileira do nosso romantismo. Não é qualquer coisa não, viu? E aí, como eu falei para vocês, né, ele construiu romances urbanos, romances regionalistas, romances históricos, romances indianistas. E aí nós temos 2 capas, né, o Guarani e Senhora. O de cima, um romance indianista, e o que fica logo abaixo, um romance urbano, Senhora. E aí, pessoal, só para a gente finalizar a análise dessas fichas biográficas dos autores, nós temos aí agora Manuel Antônio de Almeida. Consciente ou inconscientemente, marcou a passagem do romantismo para o realismo. A transição para a escola atual e a escola que nós iremos começar a comentar, começar a trabalhar a partir da nossa próxima aula, certo? Então, o Manuel Antônio de Almeida ele teve uma carga de importância no trânsito dessas 2 escolas literárias, tá certo? Ele de bastante origem pobre, classe média baixa, começou a trabalhar nessa questão do romance, mas antes estudou na Escola de Belas Artes, a questão também fez medicina, e aí ele também trabalhava como jornalista e também atuava como tradutor. Olha que pessoa polivalente, né? Então, ele é carioca, foi carioca, né? Construiu essa questão muito bem do romance urbano, incorporando a questão dos costumes e acontecimentos do Rio de Janeiro lá naquela época, né? E aí trabalhava muito em meio à crítica, certo? E aí trabalhava muito também em meio à questão de construir um protagonista sendo um herói, só que meio crônico, ridículo e pícaro, certo? Então trabalhava por meio de algumas palavras de baixo escalão, né? E aí ele foi o escritor de Memórias de um Sargento de Milícias. Trata-se de uma perfeita crônica de costumes, né? E aí, pessoal, basicamente é isso, tá bom? Aí eu trouxe aqui para vocês essas características. Nós temos aqui a capa do romance de Manuel Antônio de Almeida, Memória de um Sargento de Milícias, que é considerada a sua obra mais importante, né? Que vai transitar entre essa questão do romance urbano e a próxima escola literária, que é o realismo naturalismo, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi uma aula que eu tentei ser bastante breve, ser bastante claro com vocês. Novamente, eu irei disponibilizar essa aula nas nossas plataformas, também no YouTube da escola. Colocarei o link à disposição de vocês, tá bom? No grupo do WhatsApp. E aí, como eu falei para vocês, este capítulo está no nosso livro, é o capítulo 7, tá ok? Que começa na página 90 e vai o seu estudo até a página 103, mais ou menos, certo? Então fiquem bem, fiquem em casa, a gente aguarda incessantemente que o nosso retorno se aproxime. Talvez, né? Talvez e bem talvez a gente retorne mês que vem, em setembro, para as nossas atividades na escola. Não sei de que maneira, de que modo, mas orando a Deus, pedindo a Ele forças para a gente continuar em casa, estudando, continuar bem, com saúde. O importante é isso, tá? A gente permanecer bem, permanecer com saúde, permanecer ao lado das pessoas que a gente gosta e que nos faz bem, tá bom? Então, forte abraço do seu professor de literatura, ok? Hoje eu não apareci na câmera porque
Meu computador tá com um probleminha na webcam, mas é isso. Tá ok, pessoal? Abraço, tudo de bom. Beijo.